Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de filosofia de hoje. Peço que abram os livros na página 51 e antes de nós entrarmos na aula falando sobre a ética e a corrupção, eu quero fazer alguns comentários sobre a atividade que vocês levaram para casa, que são as questões para reflexão dessa mesma página, página 51. Então, primeira questão. Conforme o texto, qual é o bem mais valioso da humanidade? Você concorda e por quê? No segundo parágrafo do texto, que é um texto pequenininho, só tem 2 parágrafos, né? O segundo parágrafo começa dizendo o seguinte: as pessoas são a verdadeira riqueza das nações. Então, o próprio texto traz esse bem mais valioso da humanidade relacionado diretamente às pessoas, que nós, seres humanos, somos esse bem mais valioso que a humanidade pode ter. E a parte final da questão é de cunho pessoal. Pedia para que você dissesse se concorda com essa afirmativa ou não. Segunda questão. As pessoas têm que ser livres para que suas escolhas possam ser exercidas. Você se considera uma pessoa livre? Mais uma resposta de cunho estritamente pessoal. Terceira questão. Justifique. O que significa ser pleno e criativo? Lembrando que o texto para refletir, que nós analisamos na aula anterior, fala sobre o desenvolvimento humano. Então, nós estamos falando sobre a plenitude e a criatividade das pessoas, dos seres humanos. O que é ser uma pessoa plena? É ser uma pessoa que vive em equilíbrio. Vocês sabem que a vida da gente é muito complexa e dinâmica, né? Então, em alguns momentos nós podemos estar bem, em outros momentos não podemos não estar bem. Então, saber conviver com todas essas especificidades, com os altos e baixos da vida, com os momentos de alegria, com os momentos de tristeza, define uma pessoa plena, né? Uma pessoa que consegue se manter mesmo diante de situações adversas, situações complicadas. E a criatividade está estritamente voltada para o desenvolvimento humano. É uma capacidade que o ser humano tem de exercer ou suas funções, ou seu papel social, ou fazer parte da sua comunidade, sempre inovando, né, na sua vivência e na sua participação. Então, ser uma pessoa plena e criativa significaria viver de forma estável, mesmo enfrentando dificuldades, mesmo enfrentando situações adversas, sem esquecer da sua criatividade, do seu desempenho, da sua boa atuação em determinadas ou em todas as situações. Quarta e última questão: que ações que você observa no cotidiano promovem a ampliação das capacidades das pessoas de viverem plenas e criativas? Nós podemos citar um exemplo que está voltado para a nossa prática educacional, que é a sala de aula. Na sala de aula, vocês são desafiados continuamente a exercer atividades que vocês não exerceram antes, a fazer alguma coisa que tire você da sua zona de conforto. Então, nessas situações, você pode ficar ansioso, né? Você pode duvidar da sua própria capacidade. Isso vai testar a sua plenitude, a sua capacidade de viver nesses momentos onde requer muito da sua pessoa. E nós também desafiamos vocês continuamente a serem criativos, a exercerem a atividade que nós estamos pedindo, só que acrescentando naquela atividade um senso crítico, uma capacidade de argumentação. Então, a sala de aula é um bom exemplo para a gente citar aqui na quarta questão, que consegue despertar tanto o lado de plenitude do ser humano, colocando ele em situações ou boas ou não tão boas assim, e também despertando a criatividade. Ok, gente? Espero que vocês tenham entendido um pouco a respeito do tópico anterior. Então, na aula de hoje, como vocês podem perceber na página 51, nós iremos tratar sobre um tema que é muito importante, muito pertinente, que infelizmente nós brasileiros somos conhecidos por vivermos em uma nação extremamente corrupta, onde é comum as pessoas faltarem com a ética
em busca de atingir seus objetivos, seus próprios objetivos, ou para tirar alguma vantagem de alguma situação. Na página 51, o texto já inicia trazendo o conceito de corrupção. É um fenômeno sociopolítico e econômico presente em todos os países que causa instabilidade política e prejudica as instituições democráticas. Além disso, um país com casos graves de corrupção afasta investidores e desestimula a criação e o desenvolvimento de empresas, atrapalhando o crescimento da economia. Corrupção pode envolver suborno, fraude, extorsão, apropriação indébita, nepotismo, tráfico de influência, entre outras práticas. Vejamos em que consiste cada uma delas citadas acima. Então, nas páginas seguintes, 52 e 53, nós iremos ver o que são cada uma dessas situações que estão diretamente ligadas com a corrupção. Então, gente, página 52, nós iremos ver a primeira característica ou primeira ação que vai ser enquadrada dentro da corrupção, que é o suborno. Acredito que todos vocês conheçam o suborno, saibam como que ele funciona. Considerado crime, consiste no ato de quem, no exercício de um cargo público, exige ou aceita qualquer vantagem ou recompensa para faltar ao cumprimento de seu dever. Por exemplo, a compra de votos para garantir a vitória de um candidato na eleição. A quantia oferecida a alguém para cometer atos ilegais em casos políticos é chamado de propina. Isso, infelizmente, é muito comum no nosso município, muito comum mesmo. Pessoas que aceitam valores diversos em troca de favores, eu não digo só no município, mas no nosso país como um todo, para fazer algum ato ilícito, para negligenciar algum ato ilícito que está sendo cometido, fazer de conta que não viu, né? Enfim. Fraude, segundo tópico aqui dentro da corrupção. É um esquema ilícito ou de má-fé com a intenção de enganar alguém ou de não cumprir determinada obrigação. Uma fraude pode ser a falsificação de objetos, como telas de pintores famosos, documentos e assinaturas, propaganda enganosa, criação de empresas falsas, entre outras. Quantas marcas de produtos falsificados nós conseguimos acesso todos os dias, diariamente, no centro comercial? Né? De óculos, de celulares e das mais diversas opções possíveis. Nós estamos comprando um produto pirateado, um produto fraudado, um produto inferior ao produto original e, consequentemente, com um preço menor do que o do produto original. E isso vai fazer com que você consuma aquele produto porque parece ser o produto original, que lembra aí os status e as questões que as pessoas gostam e prezam muito, que é mostrar que tem o dinheiro, que tem o poder usando determinada marca, mas no final das contas você está pagando bem menos do que pagaria pelo produto original. Extorsão. Trata-se do ato de obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer algo por meio de ameaças ou violência, com o objetivo de obter lucros. Então, pessoas que são ameaçadas para cumprir um ato ilícito, por exemplo, podem entrar aqui na extorsão. Pessoas que não queriam cometer aquela fraude, aquele ato, mas estavam sendo pressionadas por outras pessoas para agir daquela forma. É uma das categorias que vai entrar lá diretamente nos aspectos de corrupção que nós estudamos anteriormente. Apropriação indébita é o aponderamento de bem móvel sem o consentimento do dono, quando não há devolução ou quando há o consumo próprio indevido. Então, você adquire um bem, um produto que seja, e aí você se apodera desse bem, ou seja, você toma esse bem para si, como se você fosse o dono daquele bem, só que o dono não está sabendo disso. O dono, proprietário daquele bem, não sabe que você o tomou, ou então toma sem o consentimento, sem que ele saiba, ou toma à força aquele bem. Então, apropriação indébita.
Pode ocorrer quando não houver a devolução, quando você pegou, por exemplo, emprestado e não devolveu, ou quando há o consumo próprio indevido. Você usa o bem, mas o proprietário, o dono, não sabe que você está usufruindo daquele bem. Página 53. Nepotismo. É o favorecimento dos vínculos de parentesco nas relações de trabalho ou de emprego. As práticas de nepotismo substituem a avaliação de mérito para o exercício da função pública pela valorização dos laços familiares. O nepotismo viola as garantias constitucionais de impessoalidade da administração pública na medida em que estabelece privilégios em função de relações de parentesco e desconsidera a capacidade técnica para o exercício do cargo público. Mais uma atividade muito comum, exercida com bastante frequência. O que é o nepotismo na prática? Na prática, é quando um funcionário público que exerce uma determinada função consegue arranjar contratos, empregos temporários para pessoas da sua própria família. Então, por exemplo, a pessoa está aqui no poder exercendo um cargo de certa importância e aí contrata um assessor para poder ajudar essa pessoa a exercer o cargo que ela está exercendo. Meio pleonasmo, mas foi necessário. E aí, ao invés de contratar um assessor fazendo entrevistas com as pessoas, vendo quem são as pessoas mais qualificadas, quem tem formação específica para desempenhar aquela função, a pessoa simplesmente chama um sobrinho, um primo, um tio, um parente ali da sua família. Então, ela está, nesse momento, configurando nepotismo. Lógico que existem pessoas capacitadas para exercer os cargos, né? O nepotismo, ele se verifica quando a pessoa é chamada para exercer determinada função e ela não tem todas as qualificações necessárias. Ela está ali simplesmente porque possui uma relação de parentesco com o seu chefe imediato, entendido? E o tráfico de influência? Ocorre quando se usa a influência ou prestígio junto a órgãos ou autoridades do poder público para obter uma vantagem particular, geralmente em troca de favores ou pagamento. Mas a corrupção também pode estar presente no dia a dia de todos nós. E ela muitas vezes está associada ao chamado jeitinho brasileiro. Então, o tráfico de influência, ele faz muita referência ao jeitinho brasileiro, que é basicamente isso: a pessoa chega num órgão público, né, precisa cumprir com alguma burocracia, né? Por exemplo, você precisa esperar horas e horas nessa fila para pegar uma senha e ser atendido. E aí a pessoa chega naquele local, conhece uma pessoa que está trabalhando ali e ele pega essa senha para que você não precise esperar tanto tempo na fila. Então aqui nós temos um tráfico de influência, porque a pessoa utilizou do seu conhecimento em relação ao empregado que estava ali na função do exercício público e pediu ali um favor para ele, certo? Depois esse favor pode ser pago com suborno, etc, né? Então, o que é esse jeitinho brasileiro, que nós conhecemos bastante, que é mundialmente conhecido, na verdade, esse ponto pejorativo, negativo do povo brasileiro? É a prática de conseguir algo ou de burlar as regras de maneira ardilosa e improvisada, né? Então, não quero pegar uma fila para poder receber uma senha. Então, eu vou ali, converso com o fulano pega uma senha para mim e eu apareço num momento só para entrar, entendeu? Para ser atendido logo. Eu não precisei ficar como as outras pessoas ficaram na fila. Isso é só um exemplo de vários que a gente poderia emitir agora, né? Então, olha os exemplos que a página 53 traz para a gente de como nós utilizamos o jeitinho brasileiro no nosso dia a dia e como que isso pode ser prejudicial também. Então, copiar as respostas da prova do colega, assinar o nome no trabalho escolar do qual você não participou, isso é muito comum. Furar a fila, dar ou aceitar o troco errado, comprar produtos piratas ou falsificados,
falsificar documentos como carteira de estudante para poder ter. Isso na nossa cidade não é tão comum, mas nas grandes cidades, para as pessoas poderem ter desconto no cinema, no teatro, em alguns eventos, por exemplo, e aí a pessoa vai e falsifica a carteira de estudante, como se ele fosse realmente estudante, e aí entra nos eventos pagando um preço bem menor do que deveria, sendo que a pessoa na realidade não é estudante. Então, não dar nota fiscal, tentar subornar o guarda para não receber multa, roubar sinal de TV a cabo e não declarar imposto de renda. Então, para vocês verem que quando nós, como cidadãos, estamos aqui e dizemos: mas o nosso governo é muito corrupto, mas o pessoal lá em Brasília é extremamente corrupto, todo político é corrupto, nós só temos os governantes que merecemos. Então, se hoje o nosso país é um exemplo nesse quesito de corrupção e de falta de ética nesses locais, ou repartições públicas ou particulares, isso acontece porque nós, brasileiros, fazemos isso diariamente. Se o nosso pensamento do dia a dia fosse remodelado, se nós pensássemos antes de praticar qualquer tipo de ação, muito provavelmente essas ações, esse jeitinho brasileiro e todos esses pontos que nós vimos de suborno, fraude, extorsão e nepotismo não aconteceriam, porque isso ia partir de nós mesmos, né? A mudança que nós queremos para a nossa sociedade só pode acontecer se nós fizermos também a nossa parte. Nessa tarde, eu gostaria que vocês refletissem sobre a própria conduta de vocês no dia a dia. Será que eu não estou agindo de forma a contribuir para que essa rede de corrupção e de falta de ética perdure no meu país, na minha cidade, no meu estado? Nós somos grandes responsáveis e temos uma parcela de culpa muito grande em relação a tudo que acontece no nosso país. Nós não podemos simplesmente culpar o governo que nós temos, se no dia a dia nós também agimos dessa forma. Agimos contra a lei, agimos ferindo os princípios éticos, agimos sem moral, certo, gente? Então, finalizamos nossa atividade, nossa aula de hoje, na verdade, e a atividade são as questões da página 54, tá bom, gente? Bons estudos, qualquer dúvida é só me chamar e até a nossa próxima aula.